Oi, oi, oi. Oi, eu sou Helena Venturini, este é o canal Saiba Mais. Então curte, compartilha, se inscreve no canal, manda sugestões, manda comentários, que a gente vai ficar muito feliz com isso tudo de vocês estarem compartilhando a gente, porque aí a gente vai poder sempre estar em contato com você. Olha que legal, você e eu, não é muito bom? Então, hoje o Saiba Mais vai ficar sabendo mais de Nayara Mazzini, que é candidata a prefeita da cidade de Marília. E assim, tem muita coisa boa de baixo custo que dá para fazer, melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. A água, que é um caos. Nós não vamos conseguir resolver o problema da água em Marília se nós só Marília. Porque nós temos os outros municípios que não tem tratamento de esgoto e jogam esgoto nos nossos rios. Não dá para aproveitar, né? Exatamente. Aí você tem que fechar a captação, aí você corta a água, né? Mas assim, nós temos muitas casas que sequer tem uma caixa de água. Sim. Principalmente nesses bairros da periferia, que é onde não tem, que é onde mais precarizado. Como a gente falar em medidas de saúde numa pandemia, onde se falta até água na casa das pessoas, que é o básico. Não tem como, né, passar uma pandemia ou mesmo ter saúde sem água. Pode lhe faltar luz, telefone, mas água Não dá, é questão de sobrevivência. Como que você tem uma criança em casa, um idoso e fica sem água, né? E aí a gente vai para as questões, né, do meio ambiente, de incentivar a economia solidária, que é isso, a organização dos moradores com hortas comunitárias. Eu acho que a gente precisa, sim, estimular no município a aprovação de uma lei para diminuição dos agrotóxicos, né, para proibição de grande parte dos agrotóxicos que foram liberados, porque hoje a gente come veneno, bebe veneno, porque está tudo contaminado o solo e isso contamina a água. Como a gente pensa em saúde comendo veneno, tomando veneno, né? E a água é pop, né? A água é tóxica, né? Exatamente. A água é tóxica também. Exatamente. E então, assim, são várias medidas mesmo de baixo custo que, se a gente tomar, é possível melhorar muito a qualidade de vida. A água está diretamente, a contaminação da água, né, por metais pesados e agrotóxicos, está diretamente ligada às questões de suicídio, por exemplo. Que a gente tem um alto índice em Marília, diga-se de passagem. Exatamente. Mas como o suicídio ele é multifatorial, aí a gente não põe só a culpa na água, mas a gente põe a culpa numa cidade que hoje não oferta lazer para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos idosos. O que você conhece de parque aqui em Marília? O que você conhece de lazer, de cultura que não seja pago? Essa é a nossa próxima questão, justamente a cultura, porque eu não consigo dissociar a cultura de nenhum desses outros itens. Como você disse, as pastas são amarradas, Sim. Não tem como dissociar. Não e tem. a cultura, ela está intimamente ligada à questão da educação, porque a cultura te leva a pensar, a cultura te leva a sentir, e se você sente, e se você pensa, você evolui como ser humano. É isso mesmo. A gente tem uma outra energia para viver. Né? São pulsões de vida. Né? Aquela velha história que eu vou repetir aqui. No início, acho que do ano passado, saiu uma questão assim, eu preciso de lavador de carro, eu preciso de padeiro, mas nunca precisei de um artista. Peraí, gente. Como assim, né? Como assim? Agora, como que você sobreviveria em casa se não fosse o filme, se não fosse a música, né? Se não fosse o livro? Nossa saúde mental é completamente ligada à cultura. Agora, naquele debate do dia 14/10 na Band que eu assisti, não teve uma questão, não sei se fala da Band, porque a cultura é sempre jogada abaixo do tapete, né? Deixa ela lá.
É como se fosse uma coisa desnecessária. É. Quando a gente olha hoje... Ninguém fez uma pergunta, ninguém falou Foi. sobre cultura naquele debate. Foi É mesmo. Cazzo, né? E é tão importante. E Marília, eu acho que ela está precisando um pouco dessa questão cultural. As grandes peças vêm um preço exorbitante que eu também não posso ir. Exatamente. Não vou pagar. Bom, tem alguns artistas que eu dispenso também. Mas eu não posso ir. E aquela coisa está muito elitista. Totalmente. Porque o teatro, vou falar do teatro que é onde eu tenho maior conhecimento. Ele está lá no Teatro Municipal. Ali muita gente vê ainda o Teatro Municipal. Eu tenho que ir bem vestida, de colarzinho de pérola e toda flu-flu. Quer dizer, vamos tirar isso, vamos deixar uma coisa mais perto da nossa realidade. Levar o teatro para a periferia, trazer o teatro para a periferia também, porque eles devem ter músicas, A cultura da deve ter a periferia é cultura da muito periferia rica, né? também é rica e trazer para que essa classe mais aprenda sobre isso, né? Respeite isso, não veja com aqueles olhos, cheira mal. Não veja com esses olhos, né? Preconceito, né? Então, envolvendo a cultura, quais são os seus planos? Pois a gente tem bons projetos, só precisam ser melhor alavancados e enxertar alguns outros, né? Marília já foi referência em cultura. Marília tem uma história incrível, né? Se você for fazer um paralelo aí retrocedendo, né? O Cineclube, que foi uma coisa incrível e que continua em funcionamento até hoje, acho que é um único do Brasil. Tem iniciativas que já foram muito assim, referência nacional mesmo. A gente Festival de cinema, né, aqui em Sim, Marília, né? A gente precisa resgatar a história de Marília. As crianças hoje não sabem. Um povo sem cultura, sem saber a sua história, a sua origem, é um povo que aceita qualquer coisa. Sim. Porque não consegue, é isso que você falou, não consegue ter a crítica do valor de toda a construção, de toda a luta das pessoas que passaram ao longo dos anos para que hoje ainda se mantivesse alguma coisa. Então é isso, eu penso num conselho pro Teatro Municipal, que hoje é utilizado para outras finalidades que não a cultura, né? O resgate do nosso Museu de Paleontologia, que é referência, gente. Quem que tem o Museu de Paleontologia? Quem que tem a riqueza? Quem que tem o privilégio de ter encontrado aqui, né, tantos fósseis da era dos dinossauros, né? Exatamente, e não valorizar isso. Não é qualquer lugar. Sabe, isso dá para você explorar o turismo. Olha o relevo, né, a geografia que nós temos no nosso município com os Itambés. Dá para você explorar ecoturismo, cicloturismo, gerar emprego, gerar renda, gerar alegria nas pessoas e motivação para viver. É uma economia limpa. Sim. Eu tive ainda o privilégio de conseguir fazer, ainda no começo dessa gestão, aulas de dança, né, que eram gratuitas, porque eu também não tinha acabado de me separar, não tinha dinheiro para pagar nada, mas tinham essas aulas gratuitas e para mim fez muito sentido no meu contexto de vida, de voltar toda a minha motivação, de me resgatar como mulher, né? Eu fiz dança do ventre, fiz a dança cigana e esse convívio com as outras mulheres me resgatou demais nas minhas subjetividades. Então olha a importância, né, desse universo que estimula a nossa criatividade, estimula a nossa psique mesmo, né? A gente tem vontade de viver, a gente é outra realidade. E isso precisa sim deslocar do centro e chegar até as periferias, né? Então, nós temos 9 poliesportivos que estão fechados. Nós temos 8 centros comunitários também fechados. São todos espaços que dá para você fazer projetos com a comunidade. Hoje a gente não tem nenhum setor de planejamento, de projetos que traga dinheiro para a cidade, captação de recursos. Tem tantos editais na cultura, e não só na cultura, né, nos direitos humanos, que a gente perde dinheiro, inclusive, para ajudar as ONGs, né, que hoje trabalham de forma diferenciada,
a gente perde porque a gente não tem projetos. Então eu penso muito num setor especializado em projetos, né, nas incubadoras para as ONGs também e para as iniciativas, né, da economia solidária, que é para capacitar a população mesmo a tomar as próprias rédeas da vida e fazer a roda girar. São as pessoas que trabalham que constroem a nossa cidade, né? E também penso num setor de captação de recursos, porque tem diversas formas de você trazer recursos para a cidade que hoje são subestimadas. Marília devolve dinheiro, devolveu 1 milhão para o Ministério da Saúde porque não colocou o CAPS para funcionar 24 horas, com o nível de suicídio que a gente tem, né? Então, assim, é muita coisa para mudar. É muita coisa, gente, é muito. E não é difícil. Não, é ter boa vontade e focar na população. Se você pensar na população que carece desses serviços, você vai atrás. Sim. E essa palavrinha que você falou, eu falo assim, que hoje é o centro da política de Marília. Vontade. Marília precisa de alguém que tenha vontade de fazer as coisas, de fazer com que a cidade resgate sim a sua soberania, a sua autonomia. Marília é polo regional, referência para saúde, referência para emprego, referência para tantas coisas. E mais para frente nós ainda vamos ficar ilhados, né? Porque nós vamos ter pedágio entre Marília e Gárcia, entre Marília e Pompeia. Fechou aqui, fechou aqui. A gente vai ficar ilhado. E aí, como que você não discute isso com os outros gestores, se você sabe que tem pessoas de Marília que vão trabalhar em Garça, pessoas de Garça que vão trabalhar, vão deixar parte do seu salário em pedágio? Que não é barato, né? Que não é barato. Então, se você não sentar com esses demais municípios para ter uma iniciativa pensando na população, vai ser muito complicado. Será muito complicado. Agora, vamos fechar aqui com esporte e lazer. Você estava nos dizendo que poucos bosques, poucos lugares de lazer, para caminhada, só tem aquele lá perto do Esmeralda, né? Bom, eu também conheço muito, eu não sou de Marília, mas já estou aqui há 15 anos que eu conheço Marília, então já tem um tempinho. Mas eu vejo bastante essa distinção da cidade como periferia e da cidade centro de cidade, ou bairros nobres, digamos assim. Vou começar pela pavimentação. Né? E esporte e lazer. Às vezes um bairro do lado do outro, eu não vou saber precisar que bairro que é. É um ali pelo lado do Esmeralda, para trás do Esmeralda ali tem um ginásio de esportes. Aí você atravessando a pista, você vai chegar na Nova Marília, você tem um ginásio de esporte caindo aos pedaços. E ali poderia ser um bosque, um lugar de caminhada. Não sei se você vai saber a que me refiro. Que lugar é esse? Completamente abandonado, largado. E acredito que sejam invadidos à noite para uso de drogas ou para qualquer outra coisa, que também esses olhos para a marginalidade, também depois a gente pode até falar sobre isso. Bem dividido, então a população pobre que é a que mais carece de atividade esportiva, porque o esporte ele faz milagres na vida das pessoas. Assim como a cultura. Assim como a cultura. E o esporte ele vai mudar, essa atividade física vai fazer, você como enfermeiro, vai fazer com a liberação de endorfinas aconteçam, e as endorfinas vão fazer com que você tenha um relaxamento, uma coisa melhor no seu corpo para sua mente, né? Eu já dizia, cortição, meltona e etc. Eu não vejo essa questão lazer, esporte, assim, muito voltado para a periferia. Eu acho que já houve grandes evoluções, mas ainda falta. Como que você vê isso? Essa captação de recursos para investir nessas atividades. Helena, nessa pauta eu quero colocar uma observação, porque tem um gráfico de pizza que ele mostra exatamente como hoje está organizado a divisão do orçamento total do município.
hoje se gasta mais com o gabinete do prefeito do que se gasta com a cultura. Hoje se gasta mais com o gabinete do prefeito do que se gasta com o esporte e lazer. Então, assim, isso chama atenção. Né? Como que as Chama secretarias atenção. trabalham, né? Exatamente. Além de como que as secretarias trabalham, o que se gera tantos gastos em um gabinete de um gestor que supera o que ele investe na cultura para mais de 200 mil habitantes, no esporte e lazer para mais de 200 mil habitantes. Então, assim, quando a gente vê aquele orçamento, um gasto amplo com saúde, um amplo gasto com educação e aquele ínfimo gasto com cultura, lazer e esporte, que são inclusive, como você mesmo disse, sabe, medidas, estratégias que você, para prevenção de doenças e promoção de saúde. Então são críticas que a gente precisa começar a olhar, bater o olho e falar assim, não, chama atenção. Precisamos sim resgatar os nossos poliesportivos, nós precisamos de contraturno escolar. Muito se fala, né, da Casa do Pequeno Cidadão, porque era onde as famílias perdiam um pouco do desespero de precisar trabalhar e não ter onde deixar as crianças e os jovens. Então, pelo menos na Casa do Pequeno Cidadão, esses jovens tinham um direcionamento para a vida. Hoje está tudo abandonado. Você vai na favela, nas comunidades, as crianças, os jovens estão todos perdidos ali na rua. Quem que oferece trabalho hoje? O que a o rua tráfico. oferece, né? O que a rua oferece? Quem oferece trabalho e geração de renda é o tráfico. A gente não pode ser hipócrita de olhar uma coisa dessa e não fazer sentido, não trazer uma reflexão. Com poliesportivos parados, com vários equipamentos públicos, o parque aquático que está destruído. Eu nem conheço. Eu fui conhecer porque eu recebi uma cartinha de uma garotinha de 10 anos, chamada Isabela, e ela me mandou uma carta que mexeu muito comigo, né? Porque a gente é mãe, né? E uma criança se expressando, e ela me mandou com um pouquinho da história de vida dela, a professora que me encaminhou. E ela fez um desenho das crianças brincando nesse parque aquático. E ela colocou assim, né? Se eu fosse prefeita de Marília, Marília teria um parque aquático. Ai, aquilo, gente, me tocou profundamente. Porque a gota d'água para eu entrar na política